Baruch Shem Kevot Maluto, Leoland Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores desse maravilhoso grupo que tem a honra de compartilhar com você, no dia de hoje, toda quarta-feira, às 19h30, estudos de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, que estamos levando em consideração porque é o período da carta. E dessa forma, já agradecendo a todos pela sua participação conosco, bem como em todos os estudos que são apresentados aqui no canal. Seja muito bem-vindo e somos muito gratos a você, bom? Pela sua companhia, pela sua paciência e por estar aqui conosco, né? Cada dia, todo dia, hoje, graças ao Eterno, temos estudos bíblicos sobre vários tópicos, sobre vários assuntos, como tem sido até aqui, e eu acredito que novos programas virão à tona, né? No momento certo, na hora em que o Eterno achar melhor. Bom? Ok. Dando continuidade ao nosso estudo na Carta de Atos, pois nós estamos no capítulo 12, e o capítulo 12, como eu já falei, ele não é um capítulo longo, com muitos versículos, certo? É curto. Então, daqui talvez a mais de duas quarta-feiras, se o Eterno assim nos permitir, nós estaremos concluindo o capítulo 12, tá bom? Eu espero que os irmãos estejam conseguindo acompanhar os estudos, tá? Sobre os assuntos, como estão sendo abordados. Eu, inclusive, pelo que eu percebo no comentário dos irmãos, aqui nos comentários do vídeo, também no chat, pelo feedback que eu percebo, tá caminhando bem, tá bom? Mas eu sei que pode ser melhor, tá bom? Então, se você não está compreendendo alguma coisa ou outra, tá certo? Você pode expressar, pode falar aqui pra gente, sempre para a gente buscar melhorar a nossa didática, tá certo? Certa vez, alguém solicitou que fosse colocado nos textos a transliteração dos textos em hebraico. Só que fazer isso, assim, a ideia é excelente, mas fazer isso daria um trabalho enorme, além do que além das nossas forças, porque não daria tempo, por exemplo, de apresentar o estudo, por exemplo, da quarta-feira. Porque tem quartas-feiras, por exemplo, que a gente, além de preparar o estudo da semana, que alguns mourinhos, alguns professores têm, tem o estudo da porção do Shabat, que são outros slides, são outras configurações, outras animações, textos, enfim. Então, às vezes, quando é a semana daquele professor a preparar o estudo da semana e do Shabat, é uma semana muito cheia. Além, é claro, do trabalho semanal que cada professor tem, entende? Então é por isso que algumas sugestões, como essa que o irmão certa vez sugeriu, sobre a transliteração, não tem como fazer, gente. Pelo menos eu, né? Eu falo por mim, não tem como. É uma atividade que demanda muito da gente, muito tempo, e que durante a semana não tem como fazer, tá certo? Pelo menos eu. Se eu pudesse, eu faria, ok? Eu sei que a transliteração ajuda e muito no nosso início do estudo do hebraico, né? Mas eu digo que é importante você dar um passo além, tá certo? Você evoluir além da transliteração, tá bom? Use a transliteração mais para você tirar dúvidas a respeito da pronúncia naquela expressão que você está lendo, tá bom? Então, o momento aqui de compartilhar aqui um pouco da experiência desse aprendizado do hebraico, tá bom? Foi comigo assim também e tem sido, né? Então, quando é que você vai ler a transliteração? Quando você tem dúvida a respeito da pronúncia daquela sílaba, naquela palavra que você não tem tanta certeza. Aí você vai lá e lê. Verificou, analisou,
corrigiu, vê como é a pronúncia, ok, volta para o texto em hebraico, com as letras em hebraico e segue caminho, entendeu? Se encontrou mais uma dificuldade, outra palavra, não consegue pronunciar, aí transliteração, verifique como é. Mas tente realmente passar essa etapa, tá certo? Você precisa vencer essa etapa, porque os textos em si do Tanar, eles são em hebraico. Então você precisa se habituar a ler em hebraico, tá bom? Mas voltando à questão, se eu pudesse realmente eu faria a transliteração, mas não tem como, gente. Dispensa um tempo muito grande para poder produzir essas transliterações. Tá? Ok, então vamos dar sequência ao nosso estudo do capítulo 12. Só para situar você, o que acontece? No capítulo 12 é narrado que, em um determinado momento, Herodes manda prender, encarcerar Shimon Kefa, tá bom? Que é apresentado em alguns momentos na carta por Lucas como Petrus, Pedro. E os irmãos, nossos irmãos, certo? E estavam reunidos, agrupados, fazendo tefilá, orações, tefilot, orações ao Eterno, em favor da vida de Shimon Kefa. Então isso é muito interessante e muito importante nós levarmos isso em consideração no nosso aprendizado aqui das lições a respeito do que estamos estudando na carta de Atos, essa questão da oração. Então é importante nós orarmos ao Eterno uns pelos outros, em favor de uns pelos outros, tá? Em todos os pontos da nossa vida, certo? Na saúde, na nossa vida profissional, familiar, enfim, tudo, tá? Para que dessa forma nós sejamos um grupo muito unido. E hoje o grupo que caminha em Teshuvá são pessoas de várias partes do planeta, tanto é que a gente cita isso, né, em todos os pontos do planeta Terra, como eu disse no início. Então, nem todo mundo que caminha em Teshuvá acompanha aqui o canal e nem é obrigado, né, a seguir. Contudo, em nossas orações ao Eterno, que possamos apresentar todas as pessoas. Quando digo apresentar todas as pessoas, não é dizer o nome de todas elas, né? A não ser que você queira, mas é se referir a todas elas, ao Eterno, para que o Eterno dê força para continuar a caminhar, tá bom? Então, os nossos irmãos em oração ao Eterno em favor da vida de Shimon Kefa, para que ele fosse liberto, que o Eterno agisse de alguma forma a favor dele, Shimon Kefa. Então, nós estudamos que em um determinado momento, um malar, um mensageiro do Eterno, enviado por ele, foi até Shimon Kefa num cárcere e o libertou de lá. Os guardas não perceberam nada, certo? Então, coisa do Eterno mesmo, coisa do Eterno, gente. Os guardas não viram nada, nem, enfim, é como se nada tivesse acontecido para eles. E foi dado passe livre, digamos assim. Shimon Kefa foi livre da prisão, tá bom? E agora vamos acompanhar no estudo de hoje o que acontece, conforme a narrativa de Lucas, com Shimon Kefa, depois, assim que ele sai da prisão, né? O que acontece com ele? Para onde ele vai? Então vamos lá. Atos capítulo 12, verso 12, diz assim: Odeno medaber el livô, percebendo ele, Kefa, declarou para seu coração, Libô, Vaiavô el Beit Miriam, e foi para a casa de Miriam, Yohanan, Ramrune, Marcos, mãe de Yohanan, né? E foi para a casa de Miriam, mãe de Yohanan, o chamado Marcos. Interessante, esse é um nome muito comum em Israel, principalmente naquela época, que é esse aqui, ó, vou apresentar para você, ó, Miriam. Alguns dizem Miriam, né? Mas acredito que seja Miriam, com a boca fechada no final, né? Esse men sufit, Miriam. Por sinal, é o mesmo nome da mãe
do nosso Mashiach Yeshua, que na transliteração, ou na tradução, melhor dizendo, para o português, passaram a escrever como Maria. E, portanto, no nosso país, muitas mulheres do nosso país foi dado o nome também de Maria. Mas, gente, tá? Por favor, não se ofenda o que eu vou dizer aqui. O nome em si, ou a palavra que é dada a estas mulheres dos tempos bíblicos, não é Maria, mas Miriam, tá certo? Miriam. Então, eu vou no cartório mudar meu nome, mudar meu nome porque não é Maria, é Miriam. Não precisa, minha irmã, tá bom? Fique tranquila, tá? Como a gente está estudando aqui o texto, chegamos nessa parte, então vale a pena citar isso, para você saber o que acontece, tá certo? Então, os seus pais não tem culpa de nada disso, tá bom? Não culpe eles por nada disso. Eles não sabiam disso. E chegando o nosso tempo aqui hoje e olhando esses textos, a gente percebe realmente o quão a tradução influenciou na questão dessa mudança da pronúncia dos nomes, né? Das pessoas que são citadas nos textos bíblicos, tá bom? Então é Miriam, que era mãe de Yohanan, o chamado Marcos, tá certo? Se tem algum Marcos aqui acompanhando a gente, assim como o nosso querido Moré, Marcos Felipe, né? Olha como é que se escreve Marcos em hebraico, né? Aqui onde está esse pontinho vermelho, tá? Marcos. Então é interessante que Yohanan, esse Yohanan que é citado aqui, lá na carta de Shaul, Paulus, né? Também chamado Paulo por alguns. Shaul, eu falo sempre Shaul, né? O nome dele. Na carta dele aos Colossenses, no capítulo 4, verso 10, ele escreve ali que Yohanan, de codinome Marcos, ele era primo de Barnaba, que você conhece como Barnabé, entendeu? Então, esse Marcos que é citado aqui em Atos, ele é primo de Barnaba, bom? Primos, interessante, então, verificar essa conexão de parentesco e de informações que são passadas aqui, tá certo? Além disso, este Yohanan, João, chamado Marcos, também muito provavelmente ele é o autor do segundo evangelho dos escritos nazarenos, tá bom? Ok, então ele se dirigiu para lá, Shimon Kefa se dirigiu à casa de Miriam, mãe de Yohanan, e lá, aqui diz, Vesham Rabin, e lá havia muitos Nikhalin reunidos, o Mitpalilim, muitos reunidos em orações. Então, era isso que eles estavam fazendo, certo? Os irmãos desse grupo, dessa comunidade, do qual era liderada por Shimon Kefa, depois repassada a Yaakov, Tiago, irmão de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos falar disso daqui a pouco, inclusive, né? Estavam os irmãos em tefilá, em oração ao Eterno, para que o Eterno agisse em favor da vida de Shimon Kefa, que estava ali preso, né? Estava em cárcere. Então esse é um exemplo muito bonito, tá, gente? Para todos nós seguirmos também como eles faziam. Fazer tefilot, orações, uns pelos outros. Mesmo que você nem conheça tantas pessoas em Teshuvá, mas apresente ao Eterno todas as pessoas em Teshuvá. Como eu disse anteriormente, mesmo que você não saiba o nome das pessoas, mas se refira a elas em suas orações, para que o Eterno dê força, coragem e perseverança para se manter nesse caminho, tá bom? Ok, então, verso 13. Vaidpok al delet hasha'ar, e ele, Kefa, bateu sobre a porta do portão, hasha'ar, ou do portão, né? Sha'ar. Então, e quando ele bate já no portão, vatavô nará, e veio uma jovem
uma moça, achat, né? Uma jovem, uma moça, achat. Lekol, pela voz ou pelo som. Aqui a palavra kol, a priori é voz, tá? Só que voz, é interessante o hebraico, né? Quando ele diz voz, nem sempre realmente é uma pessoa falando, apesar de ser o óbvio, né? A voz é uma pessoa falando. Mas é porque kol também pode se referir a um som, que não necessariamente é uma voz, como é o caso aqui. Que som é esse? É o som da batida da mão de Shimon Kefa na porta, que portanto produz um som. A isso o hebraico chama de kol, entendeu? Um som produzido, né, por esse choque mecânico entre... Acho que choque mecânico, ó. Pensa que está na aula de física lá na escola, né? Mas é o hábito de falar assim, né? Mas enfim, vocês entendem, né? Ele bateu na porta, isso produziu um som. E o hebraico chama de kol também. Assim como quando a pessoa fala, existe uma perturbação mecânica nas cordas vocais. E portanto isso produz um som, kol, da mesma forma, entendeu? Então é uma questão de contexto. Você precisa perceber, por exemplo, falando nisso, quando é kol voz e quando é kol um som, um barulho, tá bom? Como por exemplo, como foi no dia da entrega da Torá, ouviu-se um barulho muito forte, kol, entendeu? Kol. Então, em outros textos vai se referir também kol, como diz voz, quando o Eterno ele falou no Sinai, quando ele falou, também é utilizada a palavra kol, mas agora se referindo a voz, tá certo? Ok, então, e veio uma jovem, uma moça, pela voz, pelo som da batida, hadofek, ushma rodi, né? Pela voz da batida, e se chamava Rodi, ou Rodi, o nome dela, tá? E aqui uma ilustração, tá certo? Shimon Kefa batendo na porta e ela... Tem alguém batendo na porta. E ela ficou atenta ali, quem será, né? Quem será? E era de noite, imagina. Então, olha só, é importante saber que naquele tempo, gente, as atividades diárias, elas aconteciam até antes do pôr do sol, ou pelo menos ali até o pôr do sol. Por quê? À noite, ninguém realizava serviços, ninguém ia ao campo, ninguém trabalhava, porque não tinha como, não tinha iluminação. Então, basicamente, a iluminação da época, à noite, era reservada para as atividades de casa, para uma refeição, como por exemplo, né? Ali antes de dormir. Então todo o serviço que seria realizado durante o dia realmente seria até antes do sol se pôr, porque depois que o sol depois que saía, né, o sol, depois que o sol se punha, então já não tinha mais como realizar trabalho, porque era noite, não dá para enxergar direito, entendeu? Energia elétrica, como nós conhecemos hoje, e se tem a tecnologia, não tinha na época. Então tinha que ser realmente pela luz do dia, pela luz do sol, tá bom? Então quando é à noite, basicamente, alguém bate na porta de uma outra pessoa, então é algo muito importante. Não é qualquer coisa, entendeu? Não é alguém querendo ali bater papo ou alguma coisa assim, alguém querer conversar alguma coisa. Vizinho, trocar aqui uma conversa com você, né? Trocar uma prosa, como diz. Não. Então realmente era algo importante. Quando alguém batia à noite na porta de uma outra pessoa, era algo muito importante. Então é por isso que eu imagino, e eu acredito que você também, que Rodi, que ouviu essa batida na porta, ficou muito curiosa e ansiosa para saber de quem se tratava, quem que estava batendo na porta. Entendeu? Verso 14. E aí, olha só, Vataker et kol Petrus, e reconheceu a voz de Petrus, o mismihatá lo patcha lo, e se alegrou, não abrindo para ele a porta.
Olha só, mas ela, aqui ó, a ilustração, ela reconheceu a voz de Petrus, mas ela ficou tão alegre, gente, mas tão alegre, que ela não abriu a porta para ele. Mas o próprio texto a seguir vai explicar o porquê. Ó. Et hadalet ki im ratsa habaita vatager lahem ki Petrus omet al hapatar, pois estava contente e queria anunciar para eles da casa que Pedro encontrava-se sobre a abertura, isto é, sobre a entrada da casa. Então, imagina só, altas horas da noite, Shimon Kefa foi liberto da prisão por um malar, por um mensageiro enviado pelo Eterno, e agora ele está querendo entrar na casa, né? Porque se ele fosse visto na rua pelos soldados romanos, pelos militares romanos, certamente seria pego novamente e encarcerado. Imagina só a agonia dele, né? E ela de tão contente, né? Aí vem o verso 15, que diz assim, ó. Vaiomeru, e disseram eleha para ela, os de dentro da casa, que estavam orando em favor de Shimon Kefa, juntamente com ela. E disseram para ela, Mistagea at, você está louca. Olha só, né? Uma palavra, de certa forma, dura, né? Mas você está louca. Vehi amra, ela disse, ó, Vehi amra lo kihem hadavar as amro ki malachohu. E ela disse, não, pois assim é a palavra. Ou seja, não, o que eu estou dizendo é a verdade. Eu estou certo no que eu estou dizendo. Então disseram, é o mensageiro dele. Olha só, é o mensageiro dele, né? Então essa já se tinha desde a época, né, essa ideia de que um malar realmente acompanha a pessoa que está ali guardando, como diz o salmista, né, que o Eterno dá ordem aos seus malachim para te guardarem, para te protegerem. Isso realmente, né, era tido em alta conta desde aquela época, né, de que o Eterno envia seus mensageiros para livrar seus servos. Tá bom? Então, eles se referem dessa forma. E olha que interessante, gente, porque de fato, como a gente acabou de ler, Shimon Kefa está na entrada da porta. Ele está querendo entrar. Então, a parte mais difícil, olha como é o ser humano, de forma geral, né, o ser humano. Quando a situação está realmente crítica e a pessoa resolve fazer tefilá, oração ao Eterno em favor de que aquilo seja resolvido, de que tal pessoa tenha a sua saúde restaurada, essa é a parte mais difícil, porque tem que ter uma grande emuná, uma confiança no Eterno, para que aconteça de fato isso, se o Eterno quiser, olha só, se ele permitir, assim, será feito, realizará. Mas caso não, ok, foi feita a vontade do Eterno. Então a pessoa, ela acredita tanto na ação do Eterno que deposita a sua confiança nele de uma forma tão incrível, e essa é a parte mais difícil. Entendeu? Nessa hora de depositar toda a nossa confiança nas mãos do Eterno, não é algo tão simples. Entende? Porque na nossa mente começa a atuar dois tipos de pensamentos. Se o Eterno vai nos ouvir, quando eu digo ouvir, não é ouvir mesmo literal, mas atender o nosso pedido, ou se o Eterno realmente, pela sua vontade, ele resolve não atender. Então é preciso confiar realmente de coração, e os nossos irmãos que estavam ali na casa de Miriam, confiaram no que o Eterno iria fazer algo a favor de Shimon Kefa. E de fato o Eterno fez. E a parte mais fácil, que é acreditar que realmente aconteceu, que o Eterno assim realizou, eles não estavam acreditando. Olha que contraditório, né? A parte mais difícil eles conseguiram,
mas a parte mais fácil, que é acreditar que já tinha acontecido o que eles estavam pedindo ao Eterno, que já havia acontecido, e eles não estavam acreditando, né? Então isso nos ensina, gente, a termos emuná em todos os momentos, tá certo? Seja nos momentos tão críticos que apareçam diante de nós, e seja nos momentos em que o milagre do Eterno apareça diante de nós. Que possamos acreditar que realmente a sua mão atuou sobre aquela situação. Entendeu? O seu mover. Então estavam ali ainda sem acreditar. Aí vem o verso 16, que diz assim: o Petrus e Pedro Rossif tornou Lidpok, tornou a bater, né? Certamente eles ouviram. Vai ptiru, vai ru, oto, e vai ri, lifele, beinirem. E abriram e viram ele. Está aqui, ó, a ilustração, né? E aconteceu que se maravilharam no que viram. Bem, aqui, olha só, imagina, né? Shimon Kefa aprisionado, seus irmãos em Teshuvá fazendo tefilot a favor dele, fazendo tefilot ao Eterno, e agora ele simplesmente bate na porta e aparece lá diante deles, né? Então só mesmo a mão do Eterno para fazer isso, porque não tinha esperança alguma de que Shimon Kefa fosse liberto da prisão onde estava, né? Verso 17 diz assim, ó, Vayanev yado lahem lachshot vaisaper lahem et asher rotziu, e acenou sua mão para eles em silêncio e contou para eles como foi tirado pelo Senhor da casa da prisão, né? Ha'adon mi beit Hakele, da casa da prisão. Vaiomer, e disse, né? Vaiomer, e disse, Hagdu zot le Yaakov, conte isto para Yaakov, Ulahim, e para os irmãos, Vaietse, e saiu, Vaieler lo lemakon aher, e Kefa saiu e foi para um outro lugar, tá? Então observe bem, após entrar no ambiente, no recinto, né, na casa de Miriam, ele, após ser acolhido, conta tudo para eles sobre o que aconteceu na prisão, o que o levou à prisão, como um mensageiro do Eterno abordou ele e também como o livrou da escravidão, do cárcere, né, da casa da prisão onde estava, e que os guardas não viram nada, nem fizeram alguma coisa. Coisa do Eterno. E aí ele faz questão de que essa notícia que ele dá, o que ele conta para os irmãos, ele faz questão que isto seja repassado, dito para Yaakov, Tiago. Olha só que interessante, né? E para os irmãos, obviamente os irmãos que não estavam juntamente com eles. Mas por que ele cita Yaakov, né? Bem, quem é Yaakov? Yaakov, ele era irmão do nosso Mashiach Yeshua, né? Para quem pensa aí que Miriam, não esta Miriam, né, que é citada aqui do texto de Atos, mas Miriam, mãe de Yeshua, para quem pensa que ela só teve Yeshua, não. Ela teve 5 filhos, ou seja, 5 meninos, 5 homens, e pelo menos 2 filhas, tá certo? Então é citado o nome de cada um deles, em que referência? Em Matitiahu, anote aí, Matitiahu, Mateus, capítulo 13, verso 55. Matitiahu, capítulo 13,
verso 55. Lá você vai encontrar os irmãos de Yeshua, certo? Para quem imagina aí que foi somente Yeshua, não, Yeshua foi o primogênito, foi o primeiro filho de Miriam com Yosef, tá bom? Depois teve seus irmãos. Dentre estes irmãos, aí sim vem Yaakov. Deixa eu marcar aqui para você, tá? Yaakov, um nome muito comum em Israel, ó, porque traz o nome de um dos patriarcas, Yaakov, que você conhece como Jacó, né? Yaakov, a mão que agarra ou que segura o calcanhar, né? O que agarra a oportunidade, tá bom? Que depois se tornou, né, Israel, passou a ser chamado pelo malar do Eterno Israel, a mão do príncipe do Eterno, ou daquele que representa o Eterno. Então, Yaakov, irmão de Yeshua, ele, a princípio, conforme os estudos, né, que a gente foi pesquisando aqui, a princípio, no ministério de Yeshua, ele não via em Yeshua, Yeshua como Mashiach, até então. Mas, com toda certeza, após a sua ressurreição por parte do Eterno, então passou realmente a crer e a praticar a Torá conforme os ensinos dele, a partir da perspectiva de Yeshua, tá bom? Também Yaakov foi um dos 120 presentes, né, no chamado aposento do andar superior, conforme é narrado em Atos, no primeiro capítulo, quando ficaram em Jerusalém até que o mover do Eterno fosse derramado ali sobre eles, tá? Então, Yaakov é um destes que estavam lá e que certamente falou em outros idiomas, olha aí, de outras nações essas de onde os Yehudim, os judeus, tinham vindo destas nações para Jerusalém por ocasião da celebração de Shavuot, entendeu? Que celebra uma boa colheita e também a entrega da Torá. Então, aquele foi um grande sinal de que a Torá é para todos os povos. Yaakov estava lá. Então, olha só, a gente só está aqui ligando os pontos, né? Além disso, Yaakov ele se tornou líder em Jerusalém dos que criam na Torá a partir da perspectiva de Yeshua, nosso Mashiach. Então, liderança essa que a princípio era tida por Shimon Kefa e que depois foi repassada para Yaakov, que você conhece como Tiago. Além disso, Yaakov é o autor da carta que leva o seu nome, Tiago, né? Tá, gente? Então, quantas informações a respeito dele, Yaakov, tá bom? Para a gente levar em consideração. Depois que Shimon Kefa contou tudo o que havia acontecido lá na prisão, como o malar interveio a favor dele, certo? Depois disso ele saiu e foi para outro lugar, tá bom? Que não é narrado aqui. Então Lucas narrou até aqui esse momento, esse contato que ele teve aqui na casa de Miriam. Tá certo. Então é isso, meus queridos. O nosso estudo de hoje, ele é um estudo um pouco mais curto que dos outros dias, em termos de tempo, tá bom? Aqui, basicamente, no final do capítulo 12, é narrado como é que foi esse momento da libertação de Shimon Kefa da prisão, como ele foi recebido pelos irmãos na casa de Miriam e as coisas que aconteceram na conversa que eles tiveram, tá? Ele contou tudo o que aconteceu. Pediu que fosse relatado também a Yaakov e aos irmãos, supostamente, provavelmente os irmãos que não estavam ali naquele momento, tá bom? Ok, então, sendo assim, mas já acabou, já por enquanto, né? É isso. Portanto, eu deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado por tudo. Tá bom? Você que está chegando agora, mas já acabou, Moreheim. Oi, mano, volte o vídeo aí um pouquinho depois e assista, tá certo? Vai ficar gravado, vai ficar no YouTube para você acompanhar aí, tá bom? Então, meu Todarabá, meu muito obrigado a você e a toda a sua família por tudo e que o Eterno vos abençoe
grandemente, tá bom? 100 vezes mais. Muito obrigado pela sua participação, por estar conosco, você, sua família e seus amigos. Que o Eterno fortaleça os teus passos a cada dia no caminho em Teshuvá, tá bom, meu irmão? Permaneça firme, ainda que as situações à sua volta talvez tentem derrubar você ou abalar você, a tua certeza, mas mantenha-se firme, tá? Você está no caminho certo, que é o caminho do Eterno, tá bom? Então, mais uma vez, Toda Rabá, muito obrigado, que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, tá? Desejo a todos Shavua Tov, uma boa semana, Laila Tov, uma boa noite e Lerik Traot, até logo. Vamos cantar uma música? Vamos cantar aqui que tal cantarmos o Terlim 67, né? Terlim 67, ok? Então que o Eterno vos abençoe sempre. Lerik Traot. Elohim Yechanenu Vivachenu Yair Panav Itanu Ve'adat Baches Dankecha Bechol Goi Yeshuatecha Yudu Chachamim Elohim Yudu Chachamim Kulam Yismechu Enanenu Leumi Ki Tishpot Ami Mishor Uleumim Bachaches Danchem Chachamim Elohim Yudu Chachamim Kulam Eret Natna Yevula Yevanchenu Elohim Eloheinu Yevarenu Elohim Hileru Oto Kol Avsei Eretz